desde o dia 1º de janeiro de 2023, que nós estamos travando uma batalha contra o governo Lula em relação à cruzada desarmamentista por ele pregada, né? E é muito curioso o senhor apontando o seu ministério como técnico e não político, quando, na verdade, isso é impossível. Todo ministério é político. O senhor está lá para instituir uma política de segurança pública, a política alinhada com a visão do presidente. E como Vossa Excelência falou, quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes. Foi uma afirmação de Vossa Excelência, que é uma afirmação política, que é uma afirmação falsa. Ela contraria uma lei básica da matemática. E eu vou revelar aqui para os senhores. Nos Estados Unidos existem em torno de 400 milhões de armas. 400 milhões de armas. E eles têm 22 mil homicídios ano. No Brasil, temos 3 milhões de armas. Mais ou menos. E são 40 mil homicídios. Então, para mim, essa matemática está bem tranquila. Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele. E o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político. Veja, não é técnico, e eu desafio Vossa Excelência a explicar tecnicamente o que é a efetiva necessidade, até porque eu tenho conhecimento prático de diversos casos em que, obviamente, estavam presentes todos os requisitos da efetiva necessidade e o porte de arma não é concedido, ou a posse de arma, como uma inovação técnica da Polícia Federal, não é concedido, sob a alegação de que não há a efetiva necessidade, que é um golpe. A efetiva necessidade é um golpe, né, utilizado pela Polícia Federal para deferir o porte de arma para quem ela deseja. Vossa Excelência teve o porte de arma renovado. Graças a Deus, Vossa Excelência tem o meio de defender sua vida e de sua família, de suas netas. Outros cidadãos em situações de vulnerabilidade não têm esse direito sagrado de defender a própria vida. Garantido. Então, eu faço essa observação e essa questão técnica para deixar claro que não há nesse ministério técnica. O que há é política. E a partir do momento que a gente assume isso e fala, é verdade, a gente está aqui com uma política desarmamentista, a gente está se aterrando na realidade e podemos ter um debate mais próprio. Por exemplo, a portaria que permite que policiais militares comprem armas de fogo particulares foi editada em maio de 2024. Então, janeiro de 2023 é suspenso esse direito, maio de 2024 é retomado. A portaria que permite que policiais civis, policiais penais, GCMs, policiais federais, que eles possam comprar uma arma para defesa, foi editada em novembro de 2024. Novembro. E ainda ela vem com outra inovação que eu queria entender qual é a técnica por trás, que é: o PM pode comprar 4 armas e o policial civil pode 2. Tá aí, coronel. O senhor pode mais do que eu nesse ponto. Sem pé nem cabeça. Não tem motivo técnico nenhum. Como não tem motivo? O Paulão deixou claro, não tem motivo para proibir a presença de um clube de ação bem significativa, né, com o objetivo de fechar 95% dos clubes do Brasil. Senhor ministro, Vossa Excelência mencionou que eu admito que os clubes funcionem das 18. Meu tempo de liderança, por gentileza, presidente. Deputado.
Eu já avisei, Vossa Excelência é autor do requerimento. E também tem o tempo de liderança. Não, mas agora, nesse momento, eu não faço cabe. questão, presidente. Mas eu vou indeferir. O senhor vai indeferir meu tempo? Isso não é regimental, presidente. É regimental. É regimental? Nós estamos falando assessoria... como não podem agregar. Eu peço desculpa, mas é o que diz o regimento. Mencionou que, então, eu, Paulo Bilins, teria dito em reunião com Vossa Excelência que seria possível o funcionamento dos clubes das 18 a partir das 18 horas durante a semana e de tempo livre durante os finais de semana. Eu queria só deixar bem claro, senhor ministro, que esse é um requisito imposto pelo governo Lula em troca do fechamento absoluto. E é óbvio, ministro, que antes do fechamento absoluto de 95% dos clubes, nós aceitamos o funcionamento a partir das 18 horas durante a semana, deixando claro que é sim uma política desarmamentista. Pelo menos a gente tem que ter a coragem de falar a verdade, né? Já que somos todos homens adultos aqui. Muito obrigado. Ministro, a gente fica observando a sua fala e a gente vê que o senhor tem uma pessoa muito educada, uma pessoa muito polida, mas a gente tem uma dúvida muito grande. O senhor colocou que a sua equipe é muito técnica, mas o senhor, quando olhar para cá, o senhor vê aqui que também esses parlamentares que são extremamente técnicos, todos eles aqui foram eleitos pela população exatamente por defender a segurança pública, por combater o crime organizado, por combater o narcotráfico, por combater o crime com afinco. São pessoas que se doaram a vida toda, no meu caso, mais de 30 anos, defendendo a sociedade, inclusive com o risco da nossa própria vida. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. Por quê? O senhor, como ministro do STF, na época presidente do STF, também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça. O senhor foi o criador da audiência de custódia. A audiência de custódia, ela só tem aumentado a impunidade. Ela tem assolado a sociedade com o aumento do crime. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de mortes que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves, 21 anos ele tinha sido condenado, flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Potaporã, também 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada quando a população não admite mais esse tipo de situação. Aí a gente olha aqui que na sua gestão, pela primeira vez, houve uma fuga de um presídio federal e foi gasto 6 milhões de reais para tentar buscar novamente aqueles presos que foram lá. E sem falar que o senhor não toma nenhuma providência a respeito das arbitrariedades, os abusos de poder e de autoridade que têm ocorrido em inquéritos onde parlamentares aqui dessa casa, que têm imunidade parlamentar, estão falando na tribuna aquilo que o povo elegeu eles, porque esses são os verdadeiros representantes da população. Eles falam na tribuna e estão sendo indiciados e chamados para ser ouvidos em claro abuso de poder e de autoridade. Essas pessoas, esses delegados que estão fazendo isso, eles têm que ser, tem que ter um PAD para eles. Tem que abrir um processo administrativo disciplinar contra eles, porque eles estão ferindo a Constituição que o senhor tanto diz que defende. Ministro, a gente quer muito
confiar no senhor. Eu não estou aqui lhe criticando, não. Eu estou lhe trazendo aquilo que o povo vê, porque eu converso com a população. A gente quer que o senhor seja um ministro que tenha a mão pesada contra o crime. A gente precisa, ministro, não é dessa PEC, da maneira como ela está sendo colocada, não. A gente precisa que a lei de execuções penais seja modificada. Nós precisamos ter um código antimáfia. Quando o senhor falou do Cabrinieri, eu conheço, já estudei lá. Fiz curso lá no Cabrinieri, lá na Itália. Então conheço muito bem a lei antimáfia, sei como funciona. Ela ataca o cerne do problema do crime organizado, que é a parte financeira. E isso muito antes do processo, ainda na parte inquisitória. Então a gente precisa trabalhar esse tipo de lei, mas a gente precisa ter coragem. E a gente precisa ter compromisso com a nossa população. Eu estou à disposição para ajudar esse governo. Eu estou até colocando, só para o senhor ter uma ideia, esse ano passado eu botei 25 milhões de emendas para ajudar a segurança do Estado. E eu retirei com medo. Deputado. Retirei com medo de ela não ser executada. Em seguida, mas hoje eu vou colocar 40 milhões lá. Parece pouco? Não é não. Desde 2019 até 2024, o que foi do fundo para o meu estado foi 45 milhões. Eu estou botando, vou ter 25, vou botar agora 40 milhões. E eu preciso que seja executado. E esse é um dos temas do meu requerimento. Saber o que o senhor vai fazer para desburocratizar e flexibilizar o emprego desses recursos. Porque não chega, a gente coloca lá e o negócio não anda, porque é muito burocratizado lá nessa secretaria. E do outro requerimento é saber qual a finalidade de se ter. Conclua, deputado. Qual a finalidade de se ter, que foi o requerimento 270, de se ter um regulamento para verificar a questão da abordagem, do uso da algema e do uso da arma de fogo pelo policial. Saber qual é a finalidade, porque a finalidade que nós vimos ali é amarrar cada vez mais a atividade da polícia e fazer com que o próprio policial corra mais risco de vida quando ele estiver atendendo a ocorrência. Muito obrigado. O Ministério tem ciência inequívoca dos problemas que nós estamos levando para lá há quase ano. Então a gente publiciza, são 4 parlamentares que vão fazer uma série de perguntas, depois o ministro elenca o que ele quer responder, porque é humanamente impossível, ele esquece se recordar de todas as perguntas que a gente vai fazer. Isso. O segundo ponto é o seguinte, cumprimentar o presidente, especialmente pelo fino trato e habilidade política que ele tem, uma paciência de Jó. Eu confesso que eu não tenho essa mesma habilidade, porque embora o ministro entenda que não caberia essa convocação, eu acredito ainda que ela deveria ser feita em um formato ainda mais enérgico, onde as respostas fossem feitas de bate-pronto, dado o volume dos questionamentos. E a terceira questão é a seguinte, boa parte das perguntas que eu vou fazer aqui para o senhor, ministro, eu fiz na primeira vez que o senhor veio, há quase um ano, e está tudo do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. E a gente começa por algumas questões essenciais, deixa eu ver, o meu tempo está ali, que o senhor disse, trouxe a cúpula do Ministério da Justiça, apenas técnicos altamente qualificados. Bom, eu me pergunto se são esses técnicos que participam da construção da legislação de controle de armas, ou se é apenas a dona Michele, porque a gente vê no texto erros de português, erros de hermenêutica, erros de semântica, erros que qualquer professor de direito inicial ou qualquer aluno tenro, que tenha lido pelo menos a LINDB, poderia verificar, como, por exemplo, na abertura da última portaria, que fala que trata do artigo 34, sendo que especificamente ele já trata de policiais e bombeiros e não é feita essa reserva. Entre N outros problemas que eu poderia elencar. A gente tem lá uma senhora que é CEO do Igarapé, que é a maior entidade desarmamentista do Brasil, e que nos dá de presente coisas como deixar restrito o calibre 22. O calibre 22, o que tem de técnico nisso? A restrição do 9mm, o que tem de técnico nisso? Absolutamente nada. Mas, enfim, a gente vem trazer isso aí e, claro, lembrando a todos que há pelo menos uma boa notícia. O governo está destruindo a vida de 1 milhão de brasileiros, que são os atiradores esportivos. Eu alertei dessa perseguição durante todo o exercício do governo Bolsonaro, que isso haveria, e ouvi de vários clubes, não, o tiro sempre existiu, o PT sempre foi generoso com os atiradores,
a Dilma a mesma coisa, não vai haver perseguição, e os senhores estão fazendo exatamente aquilo que eu falei que ia acontecer, e as pessoas falavam que eu era o profeta do Apocalipse, que eu estava exagerando, tá aí. A única notícia boa que nós temos para dar para os CACs é o seguinte: a diferença da eleição foram 2 milhões de votos, nós somos 1 milhão, mais de 1 milhão e pouco, e a gente está sendo massacrado. É só cada CAC pedir mais um que a gente supera a diferença em 26 e o pesadelo acaba, porque não tem nenhum parâmetro. Bom, colecionadores eu não vou entrar porque o senhor disse que vai vir no novo decreto. A questão da LGPD, como que nós vamos colocar esses dados sensíveis na mão de terceiros? A questão da Força Nacional, eu pedi informações, queria saber qual foi o comando dado a eles, porque o que aconteceu? Eu estive lá, eu participei de uma ação de desforço imediato e a Força Nacional estava lá para proteger invasores. Nós desocupamos uma fazenda utilizando do direito de esforço imediato e quando faltava 15 metros para limpar totalmente a fazenda, tirar os invasores, a Força Nacional se colocou na frente protegendo os invasores. Outra coisa, nós apuramos e documentamos falsos indígenas que vêm do Paraguai e a Força Nacional, até onde eu sei, não fez nada a respeito disso. Segundo, nós presenciamos e filmores. Mais que isso, viram eles ingressando em novas invasões, o que é crime, e também nada fizeram, deixando o crime acontecer à luz do dia sem fazer nada. Então, gostaria de saber qual foi o comando dado à Força Nacional. Deputado, como Vossa Excelência foi autor de 7 requerimentos, eu vou conceder mais 2 minutos. Obrigado, presidente. Eu vou tentar ser bem breve e estou sendo bem específico e bem técnico. São Paulo, aconteceram vistorias em CACs feitas pela Polícia Federal, sendo que ela não tem competência para fazer essas vistorias. Eu já procurei a Polícia Federal para saber e pergunto ao senhor quais foram os critérios dos procedimentos, qual a base legal para a realização dessas vistorias após as 22 horas, sabendo que não tinham ordem judicial para isso e ainda que tivessem deveria ser até às 6 da tarde. Quais as medidas que estão sendo adotadas para evitar que operações similares possam violar direitos constitucionais ocorram no futuro? Outra coisa, PRF, eu dou o braço a torcer para o senhor, porque eu sempre fui muito criticado por ser garantista. Eu sou professor de processo, sou garantista, e eu criticava algumas operações que aconteceram no passado, porque haviam uma ou outra irregularidades. Então, se o senhor fizer algo que tecnicamente é louvável, eu vou ser o primeiro a aplaudir. E a questão da PRF é uma das bandeiras que eu defendo, multimodal da PRF. Parabéns, é algo louvável. A PRF tem capacidade, sim, e nós temos a necessidade que ela atue em todos os modais de transporte. Agora, o que eu não consigo entender é por que no curso de formação da PRF é questionada aos seus membros as suas preferências políticas, o que, no mínimo, fere o princípio da impessoalidade do artigo 37 da Constituição Federal. Outra coisa, a questão dos incêndios criminosos, fartamente documentado. Nós temos vídeos de supostos indígenas andando armado e fomentando invasões, e nós acompanhamos a atuação da Força Nacional do Mato Grosso do Sul, dando guarida, respaldo e suporte aos invasores. E enquanto eu estive lá presente, disse aos produtores: os senhores só não foram alvejados com bala de borracha e sofreram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo porque eu sou o primeiro da fila. Eu tô aqui na frente e eu me fiz presente lá na frente até o final. Depois fiquei 3 meses de cama por conta de uma fratura que eu sofri no maxilar e em razão disso eu não os acompanhei. Foi eu sair de lá, Farrur, teve tiro de bala de borracha nos produtores rurais, gás lacrimogêneo, escambau, no produtor rural que está tendo a terra invadida, pessoas sendo ameaçadas de estupro, de outras violências e, claro, sem poder se defender. Outra coisa, em relação à última portaria que saiu, eu queria perguntar algumas coisas bem específicas. Por exemplo, quais os estudos que foram feitos para tirar a Polícia Legislativa do rol? Porque o pessoal da Polícia Legislativa, vocês são mais... Concluída. Para concluir, vocês são menos polícia que os outros? Outra coisa, qual o fundamento para limitar a aquisição de restrito por policiais? Foi feito algum estudo técnico para chegar nesse quantitativo energético? Foi feito algum estudo de impacto na segurança pública para impedir que servidores tenham acesso a equipamentos superiores? Em relação ao artigo 16, tem uma exigência conflitante com o inciso 4º do artigo 24. Já concluindo, presidente. Qual o fundamento técnico para esse lapso temporal? Foi feito algum estudo? Porque agora você a cada 3 anos vai ter que refazer alguns testes. Para finalizar, a última e mais importante das minhas questões. 2, na verdade, para ser honesto com Vossa Excelência, porque, como o senhor percebeu, eu estou sendo bem técnico. A primeira, Vossa Excelência disse na ocasião que teve aqui que era o primeiro a levantar a bandeira do respeito ao ato jurídico perfeito. Nós temos vários documentos que foram determinados por decreto estou concluindo, presidente, que vão todos vencer ao mesmo tempo, o que torna inviável a Polícia Federal renová-los.
Então, naquela ocasião, o senhor disse: o ato jurídico do prefeito deve ser preservado para que os documentos vençam no seu tempo, o que é o normal dentro de um Estado democrático de direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, é o seguinte, eu estou concluindo aqui. Todo mundo quer falar aqui também, presidente. Ah, sim, claro, todo mundo quer falar, é sempre assim. Eu estou concluindo. Deputado, conclua. O segundo ponto. Conclua. O segundo ponto. Não Não, é eu vou concluir, comissão, eu vou ele é da concluir. comissão. Não, o segundo ponto. Conclua, por favor, O segundo ponto. deputado. Tem escolhambar. Vossa Excelência tem acesso às manchas de violência de todos os estados. Todo secretário de segurança tem esse estudo. E próximo de cada clube de tiro há uma mancha de segurança onde há menor criminalidade que outros estabelecimentos. Não existe nenhum estudo técnico que limite a existência de clube perto de escola. Isso é uma alegoria, uma fantasia ideológica. Não há nenhum estudo técnico que fundamente isso. E terceiro, nós tínhamos votos sobrando aqui nessa casa para aprovar o PDL do jeito que nós queríamos. Foi ventilado pelo PSD, pelo deputado Ismael Alexandrino e pelo líder do PSD, que havia um acordo com Vossa Excelência, trabalhado com Vossa Excelência e com o Senado, que nós reduziríamos e desidratássemos ao máximo, do mínimo possível, para poder passar aqui. Nós abrimos mão da nossa quantidade de votos, desidratamos o PDL, ele passou aqui à unanimidade, chegou no Senado e enroscou. A pergunta que eu faço ao senhor para concluir é o seguinte: cadê esse acordo que foi feito? Porque, com certeza, quero colaborar com o senhor. Alguém está enganando Vossa Excelência em dois aspectos. Dizendo que os quadros são técnicos e tem militantes que estão enganando Vossa Excelência. E, segundo, tem alguém dizendo em nome do senhor que houve um acordo que não houve. Quero ir diretamente já às minhas manifestações e perguntas, cumprimentando o ministro da Justiça e toda a mesa. Antes tarde do que nunca. O ministro já veio aqui 2 vezes. No ano passado, na sessão passada, o ministro da Justiça, que hoje está no STF, saiu do STF, foi para lá e veio para cá. Isso é uma matéria que nós ainda no parlamento vamos discutir. Assim como tem a questão da quarentena dos policiais, que não, o policial não pode ir para a política, nós também vamos aqui no parlamento, porque aqui é o fórum para discutir aquilo que a população deseja, para ver se é ético alguém sair do STF e comandar a segurança pública do país. Mas isso é uma situação que nós vamos ainda tratar. Sobre os requerimentos, então, né? Voltando um pouquinho, o senhor veio 2 vezes, o ministro Flávio Dino não veio. 3 vezes foi convocado. Uma vez ele chegou a dizer: não posso ir à audiência na Comissão de Segurança Pública, tem uma operação da Polícia Federal. Delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele não imagino que o ministro da Justiça fosse lá 6 da manhã meter o pé na porta. Nós até hoje não entendemos, presidente Fraga, por que o ministro Flávio Dino não veio. Ele alegou que tinha uma operação da PF. Não tinha nada a ver, era uma operação, acho que de tráfico, sei lá. Então, mesmo com aquela fala do deputado Ulisses, Coronel Ulisses, dizendo que nós queríamos acreditar no senhor, mas temos uma grande desconfiança e até uma decepção, o senhor está aqui. E falando como agente político da segurança pública do Brasil, nós precisamos saber do senhor. 3 requerimentos, presidente Fraga. Uma questão de uma possível prevaricação à vida dentro do Ministério da Justiça com relação ao ministro Silvio Almeida. Ele que tem aí hoje já meia dúzia de denúncias feitas dentro do ambiente que ele trabalhava, atacando, assediando, ao ponto dela recorrer à Polícia Federal. Quero saber se houve prevaricação ou não, porque pelo que consta aqui, essa matéria só foi levada à investigação à Polícia Federal depois que vazou na imprensa. Segundo, sobre o aparelhamento que nós temos presenciado na Polícia Rodoviária Federal, que não é do governo do PT, não é do governo Lewandowski. A PRF como a PF, um órgão do povo brasileiro, da nação brasileira. E no meu gabinete, e outros deputados também, têm recebido queixas de aparelhamento dentro da Polícia Rodoviária Federal. E eu quero saber do senhor se isso é verdade ou é mentira. Se for verdade, nós precisamos investigar, porque aí tem um abuso de autoridade. Alguns chegam a dizer que só pode ocupar chefia dentro da PRF se tiver alguma relação com a esquerda. E agora, essa semana, acho que foi ontem ou sexta-feira, uma superintendente executivo, ou seria a superintendente da PRF em Brasília, foi desligada da sua condição de chefe, porque encontraram uma foto dela no movimento ali no QG no ano de 2022.
Queremos saber também se isso é verdade, se ela foi exonerada por isso. Se foi também, aí é um abuso de autoridade. Porque se nós temos um presidente da República que visitava as cadeias do Brasil e a da PF, como é que nós vamos agora exonerar uma moça lá, uma senhora da PRF, porque foi visitar, grande coisa. Várias pessoas foram lá visitar e uns foram até de curioso. Não quer dizer que estavam ali pedindo qualquer tipo de ilegalidade. E a terceira situação é relacionada, mesmo que intempestivamente, já passaram-se, presidente Fraga, 4 meses desse requerimento. Perdeu até objeto. Era sobre a questão das queimadas. Por que a PF, que está sob seu guarda-chuva, a PRF, a Força Nacional, demoraram tanto para atuar na questão das queimadas? Delegado Andrei, nós juntos atuamos em várias operações, inclusive na Amazônia. A PF tem braço para isso, a PRF também. A Força Nacional também tem. Porque aconteceram os maiores índices de queimadas no Brasil, tendo o Brasil condições operacionais de evitar que essas queimadas acontecessem. E para finalizar, presidente, falamos aqui sobre a questão dos CACs. Questão dos CACs. O senhor referiu, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nós, por decreto aqui, ou melhor, o Poder Executivo, por decreto... Concluído, tá? O Poder Executivo, enfim, o Parlamento, não tinham essas proibições nenhuma. Voltemos lá, então, ao decreto, a lei que vigorava, ou a norma que vigorava em 2016, e nós teremos aí a normalização da prática do tiro esportivo no Brasil. Então, ficam essas perguntas. Ministro, obrigado. O nosso objetivo aqui sempre, nessa comissão, ministro da Justiça, está aqui o diretor-geral da PF, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, secretário nacional de Segurança Pública. Nosso objetivo aqui nesta comissão, que é formada de 40 titulares, 36 são formados por agentes políticos oriundos das polícias. Então nós queremos o bem da segurança pública, o mal da criminalidade, o mal da bandidagem. Jamais podemos aceitar que essa audiência de custódia continue colocando vagabundos e entrar nessa briga conosco e restringir. Não querem acabar? Vamos restringir, então. Por exemplo, aquele que já foi Conclua, objeto, já foi sujeito de uma audiência de custódia, que não passe pela segunda. Se for um crime grave, que não seja submetido à audiência de custódia. Ou seja, temos como, de forma responsável, retirando as questões ideológicas, entregar segurança pública digna para a população brasileira.